Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, o Mantícora é o próximo deus que vai chegar ao Smite, é o Rei Mantícora. Ele chega terça-feira e hoje eu tô aqui no PTS para mostrar para vocês as habilidades, eu vou mostrar para vocês os combos também e eu vou te apresentar uma buildzinha bem legal que eu já tô usando nele, funciona muito bem. Então não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal e vambora, porque tá bem legal. Bora lá então, já estamos aqui na área de treino e a primeira coisa que a gente precisa saber sobre este personagem é o seu kit de habilidade, que ele tem várias coisinhas pequenininhas ali que se você não pegar, você não vai conseguir jogar tão bem com este personagem. Já começa pelo seu ataque básico. Os ataques básicos aplicam veneno, causando dano de 5% do seu poder de ataque básico no decorrer de 2 segundos. O acerto inicial aplica 4 estoques. Acertos reiniciam e aumentam o dano em um estoque até o máximo de 8 estoques. Olha, o ataque básico dele é bem legal. Ele vai causando esse dano adicional na galerinha ali, é uns 5% que incomoda, tá? É uns 5% que vai incomodar porque a gente vai fazer uma build para ele muito legal, que vai trazer muito poder e esse 5% no final das contas ali vai dar um daninho muito bacana. A sua passiva se chama Monstruosidade. Mantícora ganha até 100 estoques de ferocidade ao acertar ataques básicos, habilidades e conseguindo mortes ou assistências. Quando chegar ao máximo, ele perde toda a ferocidade e ganha um bônus de cadência que aumenta a duração ao usar ataques básicos em deuses. Ele também ganha um estoque permanente de monstruosidade de 1% de roubo de vida físico e 1% de roubo de vida físico de habilidades. Cadência 15% mais 1% por nível por 6 segundos até 12 segundos. Máximo de estoques da monstruosidade, 30. Galerinha, a passiva dele é bem legal. Tá vendo aqui essa barrinha? Eu já tenho enchi uma aqui que eu ganhei roubo de vida e roubo de vida nas habilidades. Conforme você vai acertando adversários, vai dando ataque básico, vai pegando assistência, eliminações, essa barrinha vai enchendo. Quando ela terminar de encher, a gente vai ganhar uma vantagem de velocidade de ataque. E aí a gente vai ganhar um estoquezinho aqui também de aumento de roubo de vida. Essa passiva é uma passiva muito boa, é uma passiva para lane, porque você estoca ela com muita facilidade. Porém, se você estiver jogando dentro de uma rotação, você consegue estocar ela em divindades adversárias também, tá? Então não é só porque você tá na lane ou você tá fora da lane que ela vai ser mais fácil ou mais difícil ou impossível de você estocar, não. Se você estiver jogando apenas contra divindades, não tiver nenhum minion para você acertar ali, você consegue estocar em adversários também, tá? E aí você vai conseguir pegar esse bônus, que é um bônus bem legal. Minha cadência vai aumentar, ó, tá vendo aqui 1.18. Aumentou para 1.5 e você pode ver que está aumentando aqui os meus estoques. Eu estou ficando cada vez mais forte, meus ataques básicos vão roubar vidas, minhas habilidades vão roubar vida também, e isso é maravilhoso. Primeira habilidade, a chuva ácida. Mantícora dispara centenas de espinhos venenosos com suas asas, criando uma chuva circular de espinhos que causa dano conforme avança. Conforme a tempestade se move, ela deixa para trás uma trilha tóxica que causa dano a todos os inimigos que entram em contato com essa trilha. A primeira habilidade do Mantícora é muito boa, porque é uma habilidade que também aplica lentidão no adversário, além de causar esse dano. Excelente para você farmar, dá para você regular ela, você pode deixar ela no instant cast e aí você puxa um pouco mais para próximo de você e aí ela vai para frente, ou você coloca ela um pouco mais distante. É uma habilidade extremamente forte, ela tem um range até bem longo, se você colocar ela no range máximo dela, ela ainda vai avançar bastante, causa bastante dano e tem essa lentidão nos adversários. Olha o range dessa habilidade, ela vai pegar lá no final, ó. E ela fica ali durante um tempo. Então isso daqui numa teamfight ajuda demais. Numa fase de lane você consegue farmar extremamente rápido com ela. Segunda habilidade, Lascas Venenosas. Mantícora dispara um ferrão causando dano, atravessando lacaios e parando no primeiro deus atingido. O ferrão então fica preso por 3 segundos no deus inimigo, reduzindo a cura dele ou preso a um lugar no chão. Mantícora pode explodir o ferrão ao atingi-lo com um ataque básico ou com habilidade. A explosão causa dano, reduz a cura e dá um enraizamento no deus que tiver com o ferrão. É uma habilidade muito legal, é a principal habilidade de dano deste personagem.
para que ela dê espaço para você acertar ataques básicos, acertar outras habilidades. Por quê? Acertou um deus adversário, explodiu, deu enraizamento, já pode vir o combo aqui, já pode jogar ultimate, ataque básico e tudo mais. E esse enraizamento é muito forte, é um enraizamento que incomoda o adversário. No nível máximo é 1.8 segundos e você pode combar de diversas formas, tá? O legal é que você jogando aqui no adversário, qualquer outra habilidade que você bater, seja a primeira ou a ultimate, você vai conseguir aplicar um enraizamento no adversário. Além disso, tem a redução de cura. Então é a habilidade que você sempre vai começar quando você quiser executar um combo mais forte no adversário. Porque acertando ela no adversário, você consegue detonar também. E dentro de uma fase de lane, onde você está farmando e está jogando contra o adversário, ela é muito fácil de você acertar no adversário, é muito fácil de você combar. Porque se minions estiverem na sua frente, você pode jogar a habilidade número 1. E aí é bem tranquilo, depois você vem dando ataque básico no adversário, é uma habilidade muito boa e a principal habilidade que você vai usar quando você quiser iniciar um combo muito forte no adversário. E eu ainda vou mostrar uma build que vai valorizar essa habilidade aqui, que vai valorizar todo o conjunto deste personagem, é a build perfeita para você jogar com Mantícora. Terceira habilidade, Caçando Presa. Mantícora cria uma área com mato na qual ela e os deuses aliados podem se esconder. Enquanto estão escondidos e ao sair da área, Mantícora ganha velocidade de movimento. Os ataques básicos de Mantícora, quando está furtivo, ganham 10% de dano adicional e aplicam 8 estoques de veneno. Os inimigos conseguem ver quem está escondido na área do mato ao entrar nela ou colocando uma vigia no seu alcance. Essa daqui é a terceira habilidade dele, é uma habilidade muito forte e ele pode colocar até 3 matos. Ele fica furtivo e aí os ataques básicos ficam mais fortes contra os adversários. Além disso, ele ganha velocidade de movimento ao entrar ou sair. Eu tô aqui com 431 de movimento, quando eu entrar o meu movimento aumenta e aí eu tenho um tempinho aqui, são 3 segundinhos básicos para a gente poder sair dessa área aí e ainda continuar com o nosso movimento. E é um movimento bem alto, tá? 20, 25, 30, 35, 40% no último nível. E aí você pode criar na lane, obviamente, os seus matinhos, onde o adversário não vai saber onde você está. Ele até imagina que você esteja aqui, mas você pode ficar passando de um mato para o outro, causando dano nele, executando seus combinhos, e aí você já entendeu, né? Dá 2, bate ataque básico ou bate a 1, continue estocando ataque básico de dentro do mato que você vai dar mais dano no seu adversário. Agora eu vou te mostrar uma build que é a melhor build para o Mantícora. Não importa o que vão falar por aí, essa build ela comba direitinho com o kit de habilidade desse personagem e deixa ele muito forte. Vocês já viram que o ataque básico dele é bem legal, né? Então, para a gente ter um aumento desse dano, a gente precisa dar poder para esse personagem. A gente precisa fazer com que os ataques básicos dele batam bastante. Mas vocês também repararam que ele tem um kit de habilidade muito forte. Então a gente precisa fazer com que essas habilidades sejam muito presentes. O que a gente vai fazer aqui nessa build? Iniciais. Você pode começar de badalada mortal, você pode começar de flecha dourada, você pode começar de capuz de couro, pode começar de pingente de safira, vai do que você quiser. Eu geralmente vou de pingente de safira para poder dar um clear wave ali um pouco maior e um pouquinho no adversário. Primeiro item, transcendência. Aumenta o seu poder, transformando a sua mana em poder. Além disso, depois vai te dar 10% de redução de intervalo. Como este personagem rouba vida no ataque básico e nas habilidades com a sua passiva, a gente vai dar mais roubo de vida no ataque básico e nas habilidades com o Devorador de Almas. Mas não só isso. A gente vai ganhar 10% de penetração, 10% de redução de intervalo e 10% de roubo de vida físico para a gente poder ter essa capacidade no ataque básico e também nas habilidades com a sua passiva. Então aqui você já mata 20% de redução de intervalo, já traz penetração para este personagem, tem regeneração de mana e tem roubo de vida. O que você vai colocar agora? Acerto crítico com infalível. Por quê? Como você tem 10% aqui, com mais 10% aqui, você vai para 20%, você mata essa redução de intervalo em 40% já no terceiro item. Então você consegue spamar habilidades. O infalível vai te dar 10% de penetração, a gente já está com 20% de penetração, 20% de chance de crítico, além dos 20% de redução de intervalo e 40% de poder físico. E depois a gente usar a nossa ultimate,
o inimigo que a gente atingir vai ficar marcado, aumentando a chance de crítico nesse adversário. Próximo item que a gente vai colocar nessa build: Lâmina Demônio. Lâmina Demônio é um excelente item. Essa build aqui é uma build híbrida. Ela vai bater tanto com ataque básico quanto com habilidades. É um Adcaster e a Lâmina Demônio é um excelente item para colocar aqui. 25 de poder físico, 20% de velocidade de ataque, 20% de chance de acerto crítico. Seus ataques críticos concedem 10% de penetração de dano físico e aumentam sua cadência em 10% por 4 segundos. Neste momento, a gente tem um crítico de 40%, o que vai ajudar bastante, porque a gente vai ter, além desse crítico de 40%, a passiva do infalível. Então, em algum momento, você vai conseguir acertar críticos aqui no adversário, mas nós vamos trazer aqui um outro item de crítico, que é o Arauto da Morte. Arauto da Morte vai aumentar o meu dano crítico, vai dar um dano bônus de 25%, 30% de chance de crítico, 50% de poder físico, a gente tem 70% de chance de crítico. É uma porcentagem extremamente alta, porque a gente vai conseguir aplicar crítico em diversos momentos da partida. E aí a gente vai fechar com um itemzinho aqui que você preferir. Se você quiser ir para uma build de Burst, eu recomendo você trazer aqui um Lamento da Hidra. Por mais que você já tenha redução de intervalo fechada, o Lamento da Hidra vai te dar penetração, e depois que você usar uma habilidade, seu próximo ataque básico vai dar um dano adicional, o que vai fazer com que seu crítico bata mais. Se você quiser mais cadência, eu recomendo você vir aqui e colocar um Triturador. Porque o Triturador, além de te dar penetração, te dá velocidade de ataque, te dá poder físico e te dá um dano adicional nas suas habilidades. Então, como você está com a build de poder, esse dano adicional, por mais que ele pareça pequenininho, ele vai incomodando demais os adversários. E como glifo do Arauto, você pode fechar tanto no Cruel, que vai reduzir os seus intervalos em 1 segundo, menos da sua ultimate, né? Atingir um deus inimigo com crítico, subtrai 1 segundo de todas as suas habilidades em intervalo momento, exceto a ultimate, te ajuda bastante. E também tem aqui o Envenenado, acertos críticos em deuses inimigos, envenena por 2 segundos, 10% de lentidão e reduz 10% do dano que eles causam. Eu recomendo pegar aqui o Cruel. E aí você tem uma buildzinha de Adcaster perfeita, com baixa cadência, porém um dano muito alto e que vai combar diretamente com seu kit de habilidade. É claro que esse bot aqui ele não é parâmetro para nada, mas um combo assim já causa bastante dano no adversário. Já causa um dano extremamente alto. Aí você vai falar assim, pô, mas eu prefiro mais cadência. Tudo bem, você pode colocar mais cadência na sua build se você quiser. Até existem outros itens que você coloca ali. Mas com esse kit de habilidade, você não vai precisar de tanta cadência, porque é um kit de habilidade que vai te dar um roubo de vida muito alto. Ao mesmo tempo, você vai ter uma capacidade de dano e de poder usar as habilidades mais vezes muito legal também. Você não precisa de mais roubo de vida nessa build. Essa build já tem o roubo de vida suficiente para você jogar. Porque você tem a passiva, porque você tem a quantidade de poder aqui também. Então a quantidade de roubo de vida vai ser maior. Se você quiser mais penetração, você pode colocar um exército se tiver muitos inimigos que tem defesa alta ali. Você pode colocar porrete do arruaceiro para redução de cura. Você já tem uma redução de cura, mas se você quiser mais, e muitas vezes você vai precisar, pode colocar o porrete. Pode colocar a lâmina tóxica, quer mais dano nas habilidades. Ruína do Titã funciona muito bem também. Caçadora de corações, se você quiser combar ali com a transcendência, aumentar ainda mais o seu poder e dar um dano com base na vida do adversário. Pode trazer lâmina de Kim? Pode, se você quiser trazer lâmina de Kim. Porém, a caçadora de corações te dá 10% de penetração. Vamos contar a penetração? 10%, 20%, aí você tem aqui 30%, e aí você tem a penetração aqui de 10%, que ela não é exatamente o que vai aumentar aqui nos seus stats, né? Você tem 30% de penetração aqui, o que é bastante, e você tem a penetração com base no seu crítico ali. Então acho que você talvez não precise de uma lâmina de Kim, porque você também não está fazendo uma build baseada em ataque básico. Mas se você quiser colocar uma lâmina de Kim aqui, porque tem muito tanque lá do outro lado e eu preciso ter esse dano na vida do adversário, você pode vir aqui e colocar uma lâmina de Kim, tá? Nada impede. Porém, se você tiver com a penetração alta e se você tiver com crítico,
a lâmina de Qin é irrelevante, porque o dano que a lâmina de Qin vai causar aqui, e por mais que o adversário tenha muita defesa, você não vai estar no X1, é irrelevante, ela não vai ser tão interessante assim. Quer fazer uma coisa um pouquinho diferente? Vem aqui para o Arauto, compra o Arauto, ao invés de vir para outro item de penetração que seja de base ou por porcentagem, vem para o Exector, traz o Exector pesado, que por mais que você não tenha tanta cadência, acertando o adversário você reduz muito das proteções do adversário. Então você consegue tirar essa defesa dos tanques e trazer para este personagem uma capacidade muito alta de causar dano. Eu não acho que esse personagem seja o personagem ideal para você colocar uma build full cadência. Tem gente até que está tentando fazer build full cadência e vai funcionar, porque se você acertar ataques básicos com o caçador, você vai causar bastante dano no adversário. Mas eu acho que é um excelente personagem para você explorar essa questão das habilidades que são muito fortes e que ao mesmo tempo você consegue dar tanto dano com o ataque básico e com as habilidades. Esse roubo de vida dele, ó, fica bem legal. Dá pra roubar bastante vida. Aqui ele não considera, ele fica imune, né? Se eu subir ali, ele fica imune. Mas vocês viram que ele para de me atacar. Por quê? Porque ele é considerado fora daquele alcance. Ele fica fora daquele alcance. Ele não é considerado um personagem que tá ali. Embora, se ele estiver voando ali dentro de uma torre e acertando o adversário, ele esteja ali, mas a torre acaba não detectando ele, tá? Então a build base dele ficaria assim: Transcendência, Devorador, Infalível, Lâmina Demônio e Arauto da Morte. Aí o último item aqui vai muito da sua percepção de jogo. Lamento da Hidra se encaixa muito bem aqui, porque depois de uma habilidade, quando eu fizer esse combo de dar a habilidade número 2 e acertar o próximo ataque básico, esse próximo ataque básico vai vir bem bufado, e se ele pegar um crítico, vai ser um crítico muito alto. Olha, 700 é muito dano. O adversário não consegue tancar tanto crítico assim batendo nele. A gente está com uma porcentagem muito boa de 70% de crítico, que causa, né, bastante dano no adversário ali. Galerinha, esse daqui é o básico do Mantícora para vocês. Mantícoras, o rei das Mantícoras, ele chega terça-feira. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu já joguei algumas vezes com ele, inclusive tem gameplays aqui no canal. Vou jogar mais com ele quando ele for lançado. Vai ser o meu próximo Maestria 10. Quero pegar 10 com a Mantícora. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você gostou do personagem, o que você gostou, o que você não gostou, qual build você já está fazendo ou qual build você vai fazer. A gente se vê no próximo vídeo ou live stream. Um abraço, valeu e fui.